Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo novamente ao canal. A resenha de hoje é de um livro lançado há pouco tempo no Brasil com o nome Home Office, da Laura Vanderkam. A Laura, ela é muito especializada na parte de organização e produtividade. Ela já trabalha há mais de 10 anos de casa, então ela escreveu esse livro agora, pelo que eu entendi, na pandemia, para ajudar as pessoas que estão também começando aí a trabalhar de casa ou que não conseguem se concentrar, que têm dificuldade com foco, produtividade, esse tipo de coisa. Bom, no meu caso, eu acabei comprando esse livro e lendo porque eu sou um novato de home office. Eu comecei basicamente na pandemia, assim como muitos e muitos brasileiros, e eu tenho uma certa dificuldade sim de concentração, de produtividade, então eu comprei tentando tirar algumas dicas que me ajudem a produzir mais 100% em casa. Sobre essa questão de home office, a minha opinião é muito parecida com a opinião de muita gente que eu conversei agora nesses últimos meses, né? A gente já sabe que tinham diversas empresas brasileiras, principalmente as empresas de tecnologia, as empresas que as pessoas trabalham muito com o computador, que já tinham vontade de implantar o home office, mas na prática os empresários, os diretores, os gerentes sempre ficavam naquela dúvida: será que as pessoas vão produzir da mesma forma ou será que as pessoas vão entregar resultados ainda se a gente colocar todo mundo em casa? Só que com a questão do lockdown, acabou que as empresas não tiveram escolha, né? Então foram obrigadas a colocar o pessoal para ficar de home office. Foi o que aconteceu com a empresa que eu trabalho atualmente. Só que aí, depois do lockdown em si, as empresas passaram a perceber 3 pontos principais. O primeiro, as entregas continuaram a acontecer. O segundo, os custos com escritório, né, aluguel, custos fixos, água, luz, energia, caíram drasticamente. E o terceiro, as pessoas gostaram de ficar no home office, né? Quando você faz uma pesquisa até informal com todo mundo que está trabalhando de casa, são poucas as pessoas que querem voltar 100% a ir para o escritório todo dia. E como essa questão do home office parece ser um caminho sem volta, não só no Brasil como no mundo, o que esse livro faz é justamente tentar ensinar a gente a extrair o máximo de produtividade enquanto a gente está trabalhando de casa. O principal ponto aqui que ela fala no livro, talvez, sobre home office, é uma coisa que muita gente já vem fazendo, mas que algumas pessoas, né, principalmente de empresas mais tradicionais e de mentalidades mais tradicionais, ainda têm dificuldade, é cobrar as pessoas dos seus times por tarefas e não por tempo. Quando você está no home office, é praticamente impossível que a tua empresa, que o teu líder, que o teu gestor consiga monitorar e consiga forçar você a ficar no horário expediente que você ficaria normalmente no trabalho em casa, né? Não tem como, porque de repente você tem filho, você tem que fazer almoço, você tem que ficar parando às vezes para fazer algumas coisas dentro de casa. Então, se você conseguir, né, fazer com que o seu time seja avaliado por tarefas, por missões, por assim dizer, por entregáveis, fica muito melhor de você conseguir gerenciar uma equipe, né, ou gerenciar uma empresa que está totalmente de home office. Outra dica que a Laura fala nesse livro é começar a fazer o planejamento por semana e não por dias. E aí ela sugere, inclusive, que o planejamento da semana seja feito na sexta-feira à tarde. Muita gente deixa para planejar a semana domingo. Algumas pessoas, inclusive, planejam a semana na segunda-feira pela manhã. Então a sugestão dela é que o planejamento seja feito na sexta à tarde, que naturalmente já é um dia e um horário que muita gente já está pisando no freio. Então por que não aproveitar esse espaço para planejar a semana seguinte? Outra sugestão interessante, particularmente essa sugestão eu já uso há muitos anos, são as chamadas to-do lists, né? Ou listas de afazeres. Basicamente é você anotar tudo que você precisa fazer, né? Todas as tarefas que você precisa fazer no seu trabalho, colocar os prazos e depois, quando você vai fazendo, você vai marcando, né? Existem diversas formas de você se organizar fazendo isso, né? Existem diversos aplicativos. Eu uso o Google Keep, mas tem Wunderlist, tem milhares e milhares de aplicativos. Ou você pode inclusive usar um caderninho, caneta e papel para fazer o seu to-do list. O ideal, obviamente, é que você consiga se organizar, que você não esqueça de fazer suas tarefas, seus afazeres, e que com isso você consiga ser mais produtivo estando trabalhando de casa. Sobre reuniões, a Laura fala uma coisa que eu também concordo 100%. É importante, quando está todo mundo de casa, você ter algum tipo de reunião semanal para que o time esteja na mesma página, para que o time converse, para que o time tenha algum tipo de contato. Só que excesso de reuniões virtuais é uma coisa que, pelo contrário, ela faz prejudicar a produtividade. Então, se você está me assistindo agora, já teve o desprazer de trabalhar numa empresa ou trabalhar num setor, seja lá o que for, que o seu time faz um excesso de reuniões improdutivas, você vai saber o que eu estou falando. Então isso é um grande problema. A Laura cita isso no livro e fala que é importante que tenha um equilíbrio, né? Não
adianta você também não fazer nenhuma reunião, mas você fazer 20, 30 reuniões por semana de coisas que você poderia pegar ali o telefone, ligar para a pessoa e resolver em, sei lá, 2, 3 minutos. Então esse bom senso ele é extremamente importante. Outra coisa extremamente importante que ela cita no livro, e eu também concordo 100%, está relacionado a você criar atividades que te façam sair da frente do computador, sair do escritório, mesmo você estando em casa. Fazer alguma atividade física, fazer uma caminhada, fazer um café, fazer yoga, cuidar de planta, qualquer coisa que te ajude a tirar um pouco o foco uma vez ou outra ali durante o dia do que você está fazendo. Sei lá, fazer 50 minutos de trabalho e dar uma folga de 5, de 10 minutos, e tomar um café, e tomar uma água, enfim, esparecer, caminhar, isso é importante também e ajuda a gente a manter sempre a cabeça fria, a cabeça produtiva e a gente não ficar estressado dentro de um ambiente confinado que é a nossa casa. Tem uma seção do livro também que fala só sobre técnicas de produtividade no home office e eu acho que principalmente nesse segmento a gente tem que ter um certo cuidado, porque o que acontece? Esses livros eles indicam muita coisa, né? Técnica de Pomodoro, trabalha 50 minutos e faz 5 minutos de folga, faz 10 minutos de folga, enfim, tem uma série de sugestões para você ser mais produtivo, mas na prática, cada pessoa tem que achar a sua forma de ser mais produtivo. Não adianta você seguir muito as dicas de um livro e de repente isso não funcionar para você, porque você vai usar ali durante uma semana e depois aquilo ali vai se perder e você vai voltar a ser como era antes. Então eu acho que principalmente essa sessão tem que ser lida com cuidado e a gente tem que adaptar, pegar uma dica ou outra ali e adaptar para nossa realidade, para o que realmente funciona pra gente. Então é só esse detalhe que eu queria também deixar aqui para vocês. Eu, por exemplo, eu não funciono se eu criar um planejamento muito rígido, né? Se você for ler esse livro, você vai notar que a Laura, a autora, ela define o dia dela durante todos os horários, tudo certinho. 8 às 9, 9 às 10, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, manhã, tarde, noite, tal, enfim. Esse tipo de planejamento. Já comigo, por exemplo, isso não funciona. Eu preciso ter algum tipo de horário livre ou de desorganização, entre aspas, para que eu tenha ainda a minha capacidade criativa. Então, em alguns momentos, se eu for rígido demais no meu planejamento, para mim é uma coisa que faz piorar o meu dia a dia. Então, eu sempre tento manter um equilíbrio. Eu faço minhas listas, por exemplo, de tarefas, que é uma coisa que me ajuda a me organizar, mas eu também não fico planejando demais cada minuto do meu dia, porque para mim isso já é uma coisa que passa de um limite que eu tenho pessoalmente que para mim não é legal. Então, esse tipo de ponderação, quando você lê um livro desse, é sempre importante fazer e adaptar para o que funciona para você. Para finalizar, vale a pena comprar e ler esse livro? Depende. Se você acabou de entrar no home office, se você tem dificuldade de se concentrar, de produzir, de ter foco trabalhando de casa, eu acho que sim, vale a pena, que esse livro deve, muito provavelmente, te trazer alguns insights, algumas dicas, algumas ideias para você aplicar e melhorar sua produtividade no dia a dia. Por outro lado, se você já trabalha de casa há um certo tempo, né, e se você já tinha costume de ter um escritório em casa, ou se você já tem o costume de ler livros de produtividade, talvez as coisas que você vai ler nesse livro não seja nada muito novo ou nada muito extraordinário. Então, talvez nesse caso, para você que já lê muita coisa desse segmento, né, e que o home office não é tanta novidade assim, talvez esse livro não vá mudar tanto a tua vida. Então, eu acho que depende do teu perfil. Pode ser que para você faça sentido e pode ser que para você não faça tanto, tá? Então, eu vou deixar aí um meio termo, na minha opinião, se vale a pena ou não comprar o livro, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima.